Quem vê essa casa logo se apaixona, com uma estrutura moderna, aconchegante, oferece conforto aos moradores. E o mais interessante é que, além da modernidade, o proprietário também se preocupou com o meio ambiente. O empresário Danilo apresentou à arquiteta Gisele um sonho, que começou a ganhar vida em 2008. Olha, desde criança eu tinha essa noção de reaproveitamento, de reciclagem. Era intuitiva, porque na minha época de criança ainda não tinha internet, televisão, etc. Então, quando foi construída a casa, a gente viu a possibilidade de fazer uma casa com bastante luz natural. E depois, durante a construção, a gente foi conhecendo novos materiais, novas tecnologias, que levou à construção desse tipo de casa, com aproveitamento de energia, de luz, etc. A gente usou muito porcelanato, evitando o máximo do uso de madeira mesmo. Usou o que parece madeira, que na maioria dos casos são laminados, então pouquíssima madeira, né? No caso, nem madeiramento na estrutura do telhado foi utilizado, uma vez que a gente utilizou a telha sanduíche e a estrutura dela é metálica. Então, quer dizer, teve todo um processo dos usos de materiais realmente, do que era ecologicamente correto ou não. A lareira é a gás, enfim, tudo que a gente tinha de material ecologicamente correto é o que foi utilizado. Para fazer essa casa, os responsáveis se basearam no conceito de reaproveitamento, um projeto inédito na região, que, assim como toda novidade, encontra também barreiras pelo caminho. A principal delas foi contratar mão de obra qualificada para atender às necessidades do empreendimento. Porque tudo que a gente começou a colocar aqui não existia normalmente na praça. Então a gente foi buscar tecnologia e depois precisou ir buscar pessoas que conseguissem ajudar a gente a implantar essa tecnologia, já que era desconhecido para a maior parte das pessoas. Então a maior dificuldade foi na busca desses profissionais. E, na verdade, os próprios profissionais que trabalharam com a gente, eles não tinham ainda, eles estavam desenvolvendo essa tecnologia. Mas o que eu senti é que houve muito envolvimento de todas as partes e a gente foi crescendo junto nisso, né? Então hoje já está muito mais fácil da gente trabalhar dessa maneira, porque a gente já abriu as portas de toda essa tecnologia para ser utilizada, né? Então a gente já tem hoje a mão de obra que trabalha dentro dessa linha. E depois de muita dedicação, a casa ficou do jeito que o empresário esperava. Todos os detalhes vão de encontro ao conceito de sustentabilidade. Ao começar pela piscina, que tem capacidade para 50 mil litros. Em tempo de economia, ela foi abastecida apenas uma vez, há 3 anos. O sistema que realiza o tratamento é eficiente, sendo desnecessária a troca da água. Então a gente trata a água da piscina para só repor realmente o que o sol leva embora. Isso também gera economia e também é ecologicamente correto numa época como essa. Existe um sistema de bombas, de filtro, de filtragem e também alguns produtos que a gente coloca para manter ela limpinha, para não ter problema com dengue também, né? E que permite que seja realmente reaproveitado. Na realidade, a gente faz um tratamento na água para ela ficar sempre limpa e para não precisar substituir essa água, né? Outro fator bem interessante do local é a economia de energia. A estrutura foi planejada para aproveitar a luz solar. As paredes são de vidro, que além de clarear os cômodos, facilita a passagem de vento, deixando todo o ambiente fresco. É um diferencial, porque é uma economia que está aí gratuita, né? Você colocou o vidro, você pensou no projeto antes, colocou o vidro e eu tenho luz o dia todo de graça, né? Sem grandes tecnologias. É uma tecnologia conhecida talvez há milhares de anos, né? O vidro transparente. Essa casa ela está no nível de um 10º andar do prédio, tá? E está num local que tem o vento naturalmente, todo dia venta aqui. Então foi escolhido um terreno em que já tinha essa condição. O ar-condicionado ecologicamente de graça. O processo de geração de energia também é diferenciado. No local estão instaladas 13 placas fotovoltaicas, que absorvem a luz do sol. Um sistema pouco usado no Brasil,
mas que já se torna comum em países europeus. A Andrada se torna referência no sul de Minas na utilização das placas fotovoltaicas. Para utilizar isso, é necessário uma autorização especial da Agência Nacional de Energia Elétrica. No Brasil, ao todo, só 206 consumidores podem utilizar essa nova tecnologia. Em Andradas, o empresário Danilo consegue produzir 70% da energia que consome. É um investimento caro, mas o retorno é garantido. A gente trouxe esse sistema de geração de energia através de placas fotovoltaicas. É um nome complicado, mas é bastante simples. Ela possui células que transformam a luz solar, né, o calor gerado pelo sol, em energia, diretamente, faz essa transformação direta. E aí nós temos um inversor, que é o coração do sistema, que ele sincroniza essa energia que eu gero com a da CEMIG. Esse próprio aparelho, o inversor, ele pega a sobra de energia que eu produzo e injeta, esse é o termo técnico, injeta na rede da CEMIG. É como se eu fizesse um empréstimo. Aí durante a noite, quando eu não gero energia, eu pego de volta essa energia que eu emprestei à CEMIG. Hoje ainda está muito caro no Brasil. No caso, a CEMIG, ela permite a utilização só de 2 marcas dessas placas. Então não tem placa chinesa, enfim, são 2 marcas que a CEMIG permite que usa. E ainda é muito caro, certo? Só que é uma tendência que, assim, não tem como segurar. É igual quando começou os aquecedores solares, né, para aquecimento de água. Antes era muito difícil, hoje muitas casas já fazem uso desse benefício, né? A mesma coisa eu acredito que vai ser com a usina solar, né? Eu acho que a tendência é diminuir o preço, é o avanço da tecnologia. O sol é o responsável pela geração de energia, mas a chuva também é bem-vinda nesse sistema de geração, já que mantém as placas limpas. Inclusive a gente aprendeu também que essa placa tem que estar limpa. Quando fica muito tempo sem chover, ela diminui a geração de energia. Ela perde em torno de 10% da produção dela se estiver com muito pó. E para ajudar ainda mais na economia de energia, o empresário optou pela instalação de lâmpadas de LED, que têm uma vida útil e economia maiores que as convencionais utilizadas hoje nas casas. Tem bastante lâmpada de LED que tem uma economia de em torno de 80% em relação a uma lâmpada comum. Vale a pena, é mais barato economizar energia do que gerar energia. Tá? A casa tem ainda outros detalhes que merecem destaque. Apesar das escadas, a acessibilidade é garantida através de um elevador, que Danilo instalou pensando em sua família, já que a sua mãe é cadeirante. E no meio de tanta tecnologia, não podia faltar um sistema de monitoramento eficiente, que conta com 16 câmeras. A verdade é que a casa é um pouco grande, um pouco comprida, então você às vezes acha que pode estar acontecendo algum problema, se acordar de noite com barulho, eu vou lá, ligo um sistema de iluminação especial que acende a casa toda, ligo a televisão com as imagens, né? Então eu tenho uma noção geral, é uma maneira de acalmar a gente, né? O sonho de um empresário, associado ao profissionalismo de uma arquiteta, resultaram na Casa do Futuro. Projeto inovador, que deve ser usado como referência para as outras pessoas que se preocupam com a saúde do planeta, mas não abrem mão do conforto. Muito satisfeito, porque na época atual, né, a gente se sente realizado em já estar na frente, né? Aquilo que foi enxergado como visão, como sonho há muitos anos atrás, hoje está sendo realizado e também está sendo reconhecido, porque a situação atual de chuva, de falta de energia, faz com que todo mundo esteja preocupado com esse assunto. Quando você falava que ia faltar água, o pessoal ria. Falta água como? É só abrir a torneira, tem água à vontade, né? Falta energia como, né? E isso tudo se tornou uma realidade num tempo muito curto, muito rápido. Caso a gente põe em prática tudo que a gente estudou na faculdade, né? A gente vê isso como uma ideia remota, a gente vê tantas novidades e com poucas possibilidades na execução.
Visto o lugar onde a gente se encontra, Andradas é uma cidade pequena, a acessibilidade a essas coisas é muito difícil. Então, torna-se assim um sonho até remoto. Quando surge um cliente que compra essa ideia e resolve investir nesse conceito, nossa, é a realização não só do cliente, mas do arquiteto também, né, em poder executar um projeto de tamanha grandeza.